Shalom, mais uma vez aos amados irmãos. Que Elohim esteja abençoando a cada um de nós, nos alimentando com a sua palavra nesta hora. Vamos estar meditando aqui nas Escrituras Sagradas. Convido os irmãos a lermos primeiramente a carta de Shaul aos Filipenses, no capítulo 3. Carta de Shaul aos Filipenses, capítulo 3. Vamos fazer essa primeira leitura responsivamente. E o assunto que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão neste momento está relacionado ao progresso pessoal, ao progresso no viver. Uma expressão que aparece bastante, especialmente no meio de trabalho, né, no meio do ofício de cada um, é a questão do progresso, buscar o progresso pessoal, né? Eu gostaria de trazer uma reflexão sobre essa questão do progresso pessoal. A percepção que cada um de nós tem sobre o seu estado atual, e se cada um tem bem definido o ponto onde quer chegar, o estado, a situação que quer conquistar para si. Porque eu vou trazer para os irmãos aqui, até para a nossa reflexão, o significado do que é progredir, do que é progresso. A gente vê até na bandeira do Brasil, escrito lá ordem e progresso, né? A gente vê movimentos se apropriando desta palavra, progresso, mas trazendo um outro significado, né, como o progressismo. E a gente já sabe que progressista é um indivíduo que está interessado em outro tipo de coisa, né? Ele não quer exatamente o avanço de coisas boas. Então vamos trazer uma reflexão sobre isso e vamos começar lendo aqui o texto escrito por Shaul aos Filipenses. E antes de nós lermos esse texto aqui, eu gostaria de iniciar com duas perguntas que cada um deve fazer para si, escrever e refletir sobre isso, meditar. A primeira pergunta: você alcançou tudo o que você pretendia nessa vida? É óbvio que para responder essa pergunta, você precisa ter uma lista de coisas, ou pelo menos uma coisa, que você pretenda alcançar. Porque se você não pretende alcançar nada, né, fica difícil você até refletir sobre esse assunto. Você já alcançou tudo o que você pretendia nessa vida? E aí, dentro dessa pergunta, você vai, dependendo da resposta, não, eu não alcancei tudo o que eu pretendia. Aí a primeira coisa que você pode fazer é: o que está faltando? O que você ainda não alcançou? Aí depois vem a pergunta: por que você ainda não alcançou? O que precisa ser feito para alcançar isso? Depende de você? O que você precisa obter para alcançar esse objetivo da sua vida? Avançar em direção a essa conquista. Você tomou o rumo errado? Tomou o caminho errado? Se cercou de pessoas erradas que te iludiram, te fizeram acreditar que você alcançaria aquilo que pretendia indo por um caminho, mas depois você se frustrou? Foi isso que aconteceu? É uma avaliação, uma reflexão que nós devemos fazer a todo momento, para que nós não sejamos frustrados. A segunda pergunta
né? Eu já coloquei aqui algumas perguntas dentro dessa reflexão, mas a outra é, se eu ainda não alcancei o que eu pretendo alcançar, eu tenho que fazer uma avaliação respondendo a seguinte pergunta: quão longe você está do seu objetivo? Você consegue medir isso? Bom, eu não alcancei ainda o meu objetivo. E aí, quão longe eu estou do meu objetivo? É questão de tempo? É questão de distância? É questão de conhecimento? Recurso? O que está faltando para você alcançar o objetivo? Então vamos ler esse texto de Shaul para iniciar aqui a nossa reflexão, olhando na experiência de Shaul, o que ele tem para transmitir para nós. A partir do versículo 3, vamos ler até o final do capítulo, responsivamente. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Elohim no sopro, e nos gloriamos em Yeshua ungido, e não confiamos na carne. Circuncidado ao 8º Yom, da linhagem de Israel, da tribo de Binjamim, Ivri de Ivrim, segundo a lei, fui Parush. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda pelo ungido. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela emuná no ungido, a saber, a justiça que vem de Elohim pela emuná. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, pelo que todos quantos já somos completos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Elohim vos revelará. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. O fim deles é a perdição, o Elohim deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Bem, eu trouxe esse texto aqui, mostrando aqui um pouco do testemunho de Shaul, aqui nos primeiros versículos que nós lemos, em particular, aqui a partir do versículo 4, ele começa a falar algumas coisas que ele trazia como herança e algumas coisas que ele conquistou. Por exemplo, ele diz que era circuncidado ao 8º Yom, da linhagem de Israel, da tribo de Binjamim,
Os pais dele, tanto o pai quanto a mãe, eram Ivrim. Então, como o pessoal fala, né, sangue puro, linhagem pura. E, segundo a lei, ele seguia a seita que era a seita mais ligada ali à questão intelectual, né, do estudo da Escritura, do estudo da Torá, os Parush, os Perushim. Segundo o zelo, perseguidor da idade ungido, e segundo a justiça da Torá, irrepreensível. E ele ainda diz em outro lugar que, comparando com os da mesma idade dele, ele excedia em muito, né, o conhecimento da Torá. Então são conquistas alcançadas por Shaul. Ele estava numa trajetória, estudando, adquirindo conhecimento, entrando em contato com pessoas, conquistando seu espaço, posição. Mas, até que ele teve um encontro com o Senhor Yeshua. Quando ele teve esse encontro com o Senhor Yeshua, ele percebeu que por mais que ele avançasse naquela carreira dele, ele não alcançaria o objetivo dele, o resultado pretendido. Ele poderia perseguir a Edá, poderia prender muitos irmãos, ele poderia galgar posições maiores no meio dos Perushim, no meio ali do tribunal, né, da liderança religiosa no meio do povo de Israel, mas ele não obteria a satisfação. E ele vai, a partir daí, depois de ter narrado isso, narrar os ganhos, as conquistas que ele alcançou quando ele teve o encontro com o Senhor Yeshua. E aí no versículo 7 diz assim: mas o que para mim era ganho, o que para mim era conquista, né? Ele tinha conquistado tudo aquilo, louvável. Ele estudou para isso, ele se preparou, ele se capacitou, né? Empregou tempo, dedicação. Mas ele encontrou algo que de fato daria para ele o progresso pessoal que ele queria. Muitas vezes as pessoas buscam progresso pessoal em coisas que são indicadas por aqueles que não têm conhecimento do seu Criador. Mas Shaul, ele estava nessa mesma trajetória, embora ele tivesse aprendido aos pés de pessoas que, teoricamente, conheciam o Criador. Mas, na verdade, conheciam apenas o que estava escrito a respeito do Criador. Não tinham um relacionamento com ele. Mas Shaul teve essa graça, esse favor, essa benevolência de Elohim, de alcançar esse contato com Yeshua. E ele diz no versículo 8, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, tudo aquilo que ele tinha alcançado antes. Posição, status social, né, reconhecimento, poder, né, porque ele tinha recebido inclusive cartas das autoridades para ser um emissário com amplos poderes, né, como o pessoal aí está acompanhando aí um teatro aí que está acontecendo, né, que o pessoal tem amplos poderes para quebrar sigilo, para entrar nas casas, para conduzir coercitivamente. Shaul era esse tipo. Só que ali na sinceridade dele, querendo combater aqueles que ele julgava blasfemadores, porque serviam a Yeshua como se fosse Elohim. E no que ele tinha aprendido, só há um Elohim, e esse Elohim era o Elohim de Israel. Yeshua seria um usurpador. Então, na sinceridade dele, ele estava combatendo aquelas pessoas que criam no Senhor Yeshua. Mas, ao descobrir a realidade, ele reputou tudo aquilo que ele tinha conquistado antes, diplomas, né? Todo o tempo que ele gastou estudando ali, aos pés daqueles eruditos da época, ele reputou por perda. Porque agora ele encontrou, de fato, o mestre da verdade. E ele passou anos depois estudando para se purificar, limpar-se daqueles erros que ele tinha aprendido. Você observa que Shaul era um homem irrepreensível, segundo a Torá. Comparando com os da idade dele, ele superava a todos. Era uma pessoa de reconhecimento, conhecida, não só dentre os que o acolhiam, como também daqueles que sofriam nas mãos de Shaul. Como Hananiah, né, quando o Senhor vai falar com ele para ir lá orar por Shaul,
né? A gente percebe a reação dele, a preocupação dele. Porque Shaul era conhecido por sua ferocidade. Mas ele vai dizer aqui: tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento do ungido Yeshua. Agora ele descobriu um novo caminho, uma nova carreira, e ele vai avançar agora nessa direção, na direção do conhecimento de Yeshua, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar o ungido. Agora o que Shaul queria ganhar não era status, não era título, não era reconhecimento, não era posição social, não era aplauso. O que ele queria ganhar é ungido. E aí eu preciso saber o que é ganhar ungido, né? Para conseguir absorver aqui o conteúdo desse texto, eu preciso estudar sobre o que é se ganhar ungido, mas nós não vamos nos ater a isso hoje. E se achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei. Porque Shaul sabia que o que ele tinha alcançado até ali, o que parecia ser para ele justificação aos olhos de Elohim, ele viu que não era nada. Ele continuava condenado à morte, à destruição, porque ele não tinha o conhecimento do Filho de Elohim, Yeshua. E ele diz assim: mas aqui vem pela emuná do ungido, a saber, a justiça que vem de Elohim pela emuná. Assim são muitos também aqueles que se consideram, eu tenho a minha ficha limpa, segundo a lei, todos os crimes que foram imputados a mim foram perdoados, né? Foram anulados os julgamentos, então eu sou ficha limpa. Mas diante do Senhor Yeshua, quando a pessoa se enxerga, ela percebe que não adianta os tribunais dos homens limparem a sua ficha. O que adianta mesmo é o que está registrado no livro em que se registram as obras de todos os humanos, os filhos de Adão. Então Shaul foi descobrindo isso e ele percebeu que a carreira que ele estava perseguindo até ali era uma carreira que ia levar à frustração, ao fracasso. Então ele voltou-se agora para Yeshua. E no versículo 10, para conhecê-lo, agora eu busco conhecê-lo. Por que Shaul se empenhava tanto em conhecer o Senhor Yeshua? Qual é a importância disso? E aí eu vou colocar mais algumas perguntas aqui para que os irmãos façam essa reflexão. Todos nós. É uma reflexão que deve ser feita pela criança, desde a criança, o mais jovem, até o mais velho. Mas eu já vivi a minha vida, já estou quase nos meus últimos dias aqui, os meus últimos yamim aqui na Eretz. O que mais eu vou ter de pensar em carreira? Em prosseguir para alcançar um alvo? Então eu vou trazer alguns textos aqui para os irmãos para que a gente consiga encaixar tudo isso e perceber a importância que temos de Yom após Yom estarmos progredindo, avançando, não parando, não achando que está bom assim. Porque o Senhor não tem prazer nestes. Naqueles que não têm interesse em prosseguir. Os que param no tempo serão desprezados, rejeitados pelo Senhor. Porque é ordem dele que nós busquemos conhecê-lo. Como diz, não se glorie o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se em me conhecer. É uma ordem do Senhor. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação em suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos. Então ele está buscando o conhecimento do Senhor Yeshua, está buscando agora a justiça de Elohim, porque até ali ele tinha o conhecimento dos homens, ele estudou bastante, até ali ele tinha, perante a justiça dos homens, era perfeito, até ali ele achava que estava justificado perante Elohim. Mas ao encontrar-se com o Senhor Yeshua, tudo isso caiu por terra, ou no chão.
E ele percebeu que toda a carreira dele tinha sido inútil. Mas agora, olhando para Yeshua, ele vai buscar o conhecimento da verdade, conhecimento de Yeshua, o filho de Elohim. Agora ele vai buscar a justiça de Elohim, não a justiça que ensinam no mundo, e vai buscar não a justificação segundo as obras da lei, mas a justificação pela emuná em Yeshua para receber a vida eterna, para ver se eu posso chegar à ressurreição dos mortos. Não como se já tivesse alcançado o meu desejo ou chegado ao fim, mas corro atrás dele para que talvez o alcance, assim como por causa disso fui conquistado pela mão de Yeshua, o ungido. Então esse é o primeiro texto que eu trago para os irmãos aqui, mostrando que Shaul ele vinha numa carreira, ele teve encontro com o Senhor Yeshua e viu que a carreira dele não ia levá-lo ao resultado que ele pretendia. Ele fez um julgamento de si mesmo, da sua condição, errado. Ele achava que estava bem. Ele achava que estava numa posição boa. Mas ao encontrar-se com a verdade, e aí é isso que cada um de nós deve fazer, porque às vezes a gente, o maligno vai distraindo, vai enchendo a nossa mente, vai desviando o nosso olhar de Yeshua, vai desviando a nossa mente das palavras de Elohim, das coisas do Shammai, e a gente vai entrando naquela condição de que a gente acha que está tudo bem. Mas é a hora de acender o alerta e voltar-se aos pés de Elohim para que ele possa nos fazer ver a verdade sobre nós mesmos. Para que nós não corramos uma carreira como tolos, mas possamos, como Shaul, fazer ao final, afirmando para Timóteo que ele acabou a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a emuná. E aqui ele diz, corro eu para o alvo, para a recompensa da corrida, conforme me chamou Elohim e me levantou em Yeshua, o ungido. E aí eu fiz aqui algumas anotações e eu vou lê-las até a gente chegar no próximo texto aqui. Uma pergunta, você está buscando o progresso pessoal? É uma pergunta que cada um deve fazer para si mesmo. Eu estou buscando, eu estou caminhando, avançando, subindo degraus para alcançar alguma coisa ou eu já parei? Não, eu já consegui um emprego, ou então eu estou aposentado, né? Isso é muito comum na pessoa que já se aposentou. Ah, não, estou aposentado, agora não preciso. Normalmente as pessoas no mundo, elas estudam para quê? Para conseguir um bom emprego. Ou para conseguir ir bem nos negócios. Para passar num concurso. Para garantir uma renda estável e aí não precisar mais estudar. E a pessoa não continua adquirindo conhecimento. Mas o que a gente vê na Escritura, em Mishlei Shlomo, nos provérbios de Shlomo, ele fala, adquire o conhecimento, a sabedoria com tudo que tu tens. Eu não anotei esse texto aqui, mas a gente pode trazer aqui para os irmãos. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente. Está logo no início de Mishlei, no capítulo 3. A gente tem um versículo aqui que, no versículo 13, diz assim, no capítulo 3, feliz o Adão que acha a sabedoria e o Adão que adquire o conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata e a sua renda, ou seja, o seu resultado, do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubins, e tudo que podes desejar não se pode comparar a ela. Ou seja, tudo que você fizer de busca no mundo, de qualquer carreira que você venha seguir no mundo,
qualquer conquista que você tenha no mundo não vai satisfazer. Muitas vezes, até a pessoa que diz estar servindo ao Senhor Yeshua cai nesse erro, né? Não, agora eu vou perseguir essa carreira aqui. Mas, na verdade, para nós somos peregrinos neste mundo. Nós temos que conquistar? Temos sim. Seguir o caminho que Elohim indica para nós. Mas se o Elohim quiser indicar um caminho para nós, que aos olhos do mundo é um caminho de uma pessoa fracassada, sigamos por esse caminho. Porque se é o que Elohim quer para nós seremos satisfeitos ao final. Nos alegraremos, porque alcançaremos aquilo que nós queremos e muitas vezes nem sabemos. Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho que ganhar muito dinheiro. Aí ganha muito dinheiro e fica doente. Vai para o hospital. O que a pessoa queria era dinheiro mesmo? Não, o que ela queria era ter saúde, vigor e capacidade para fazer tudo o que ela queria. Mas para isso ela achava que o dinheiro seria o suficiente. Então, às vezes, as pessoas não sabem o que querem, né? E acham, pelas muitas vozes do mundo, que adquirindo aquilo conseguirão o progresso. Mas aqui está, a sabedoria é o que nós devemos adquirir. E no capítulo 4 também vai falar sobre essa aquisição da sabedoria. No versículo 4 diz assim: retém as minhas palavras o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria. Ela te guardará, ama e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Então ele está falando aqui, a gente pode fazer até um paralelo daquilo que o Senhor Yeshua fala sobre aquele machal, aquele exemplo que ele dá do tesouro escondido, né? E que a pessoa encontra o tesouro escondido no campo e ela vai e se desfaz de tudo que ela tinha antes para adquirir aquele campo, mas não é porque o campo é bonito, não é porque o campo é florido, né? Mas é por causa daquele tesouro que está escondido ali. Então a pessoa ela escolhe aquela carreira proposta por Elohim porque ela conhece aquele tesouro. E é isso que Shaul está tentando passar aqui para os filipenses e nós, tendo em posse desse conhecimento, podemos crescer também. Então, o esforço para adquirir o conhecimento de Elohim. Então, eu não posso ficar parado, porque quem fica parado não está cumprindo a ordem de Elohim, né? De conhecê-lo, de buscar a Elohim enquanto se pode achar. E outra pergunta aqui que eu faço, né? Eu fiz a pergunta, você está buscando o progresso pessoal? Eu coloquei esse progresso pessoal entre aspas, porque se você perguntar para o mundo, você está buscando o seu progresso pessoal? Ele vai entender o quê? Você está fazendo curso? Treinamento? Está enchendo o teu currículo? Né? Está melhorando lá a tua foto? Né? O seu networking? Seus relacionamentos e contatos pessoais? É isso que chamam de progresso pessoal. Mas tudo por quê? Porque quer posição, quer status, quer dinheiro, quer um ganho aos olhos do mundo. Mas a pessoa, ao final disso, ao final da vida, ela vai olhar, poxa, eu fui presidente, eu fui diretor, eu fui isso, fui aquilo, recebi prêmios, aplausos. E agora? O que tu tens para apresentar diante de Elohim? Você está satisfeito? Outra pergunta aqui. Você sente a necessidade de conquistar alguma coisa? Ou mudar algum aspecto do seu viver? Porque se você não sente essa necessidade, você não vai sentir a necessidade de progredir, de avançar. Então, para você conseguir ir adiante, você precisa ter um objetivo, algo que te puxe para adiante. Não, eu preciso alcançar aquilo ali, eu não tenho aquilo ali ainda. Como o Shaul fala, né? Não que eu tenha alcançado, eu sei que eu não tenho ainda, mas eu quero alcançar. Por isso eu sofro, por isso eu luto, por isso eu corro essa carreira. Você sente a necessidade de conquistar alguma coisa? Ou já conquistou tudo o que queria, agora está vivendo bem, tranquilo,
calmo, sereno, doce. Precisa mudar algum aspecto do seu viver, do seu caráter, da sua mente. Você só vai perceber a dimensão do que você precisa mudar quando você se encontrar com Yeshua. Uma pessoa que já estagnou é porque ela está distante de Yeshua e nem sabe. Porque quando Shaul se encontrou com Yeshua, o impacto foi tal que ele abandonou toda aquela carreira ali, de pronto. Ele abriu mão da classe dos Perushim, abriu mão daqueles poderes que foram dados para ele e preferiu, como Moshe, sofrer o vitupério, sofrer com seus irmãos, a por um pouco de tempo gozar lá das grandezas da liderança de Israel. Eu escrevi aqui, os livros, as palavras, os conceitos estão em constantes mudanças. Mas eu preciso mesmo me esforçar para me adaptar a essas mudanças? Porque no mundo é assim, né? Toda hora está mudando a palavra, o conceito. É a mesma coisa, como diz o pregador, né? Não há nada de novo debaixo do sol. É a mesma coisa, mas eles mudam o nome para escrever livro novo, aí muda, teve o acordo ortográfico da língua portuguesa e agora estão querendo criar uma nova língua aí, uma língua de maluco. Tudo isso para comércio. Mas qual é o progresso de fato que está acontecendo na humanidade? Que eles chamam também de evolução. Então os livros mudam, mas eu preciso me adaptar a isso? Para saber o que eu preciso de fato, primeiro eu preciso definir onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar está no alto? Eu consigo chegar no topo daquela montanha a pé? Não. Ela não tem nenhuma trilha para eu chegar lá no topo da montanha. Então eu vou ter que escalar. Eu consigo escalar na mão? Ou eu tenho que me prover de equipamentos para escalar? Então, dependendo do seu objetivo, você vai agora traçar um planejamento. Outra pergunta que eu faço aqui para a nossa reflexão. E tudo aqui dentro desse texto trazido por Shaul. Você pretende alcançar alguma situação específica? Aqui eu falei conquistar alguma coisa, mudar algum aspecto do seu viver, e agora a terceira pergunta, alcançar alguma situação específica, algum status, alguma condição. Não, eu sou muito tímido, eu quero ser uma pessoa firme. Eu sou muito medroso, eu quero ser uma pessoa corajosa. Eu sou muito ignorante, eu quero ser uma pessoa que tenha conhecimento. Eu sou inoperante, eu quero trabalhar, eu quero ter obras para apresentar, fruto para apresentar diante do Senhor. Você quer mudar essa condição? Há muitos crentes, né, que frequentam salões, mas passam a vida toda e você não vê aquela pessoa progredir. Por quê? Certamente não parou para refletir sobre isso aqui. Nunca parou para seguir o exemplo de Shaul. Inclusive, ele fala no texto que nós lemos, né, para sermos imitadores dele. Né? No caso, ele fala para os filipenses, sede também meus imitadores e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Aquele que quer progredir, quer avançar, vai seguir esse exemplo de Shaul. E essa pergunta aqui, você pretende alcançar alguma situação específica? Eu dou aqui alguns exemplos. Você pretende alcançar, por exemplo, independência? Independência de quê que você quer alcançar? É dos pais, para não precisar obedecer? Você pergunta para a criança, o que você mais quer? Eu quero chegar aos 18 anos, né? Isso é tempos passados. Hoje estão querendo até criar lei para a criança não precisar pedir autorização para os pais. Mas, há tempos passados, o que você quer? Eu quero chegar aos 18 anos para não precisar ficar prestando conta para ninguém, né? Sair de casa. Você vai comer o quê? Você já tem trabalho? A criança não tem o entendimento ainda, né? Mas ela quer aquela
chamada independência. Eu coloco aqui de que tipo que você quer. A independência de Elohim? Não querer interagir com alguém, por exemplo, você quer a independência para não precisar trabalhar com ninguém, não precisar fazer trabalho em equipe, ou não precisar trabalhar numa comunidade, para você se isolar e fazer da sua vida, né, uma vida individualista. As pessoas hoje estão sendo encaminhadas para isso, através da virtualização de tudo, né? A videoconferência é algo útil, né, para pessoas que estão longe, e ali se comunicam, podem se comunicar, não é caro viajar, né, de uma parte para outra, aí se conseguem pelo menos manter um contato ali para saber como é que está a situação. Mas às vezes a pessoa está na sala ao lado e está fazendo uma videoconferência. Aí tem uns absurdos aí, né, que acontecem nessas videoconferências. O sujeito que aparece lá vestido ou desvestido, né, nas situações mais inusitadas, ou então finge que está lá, né, mas não está. Está só aparecendo lá que está na reunião, mas não está ausente. A virtualização de tudo e a banalização do contato entre seres humanos. É isso que você pretende alcançar? A vida ficaria melhor assim? Mas é assim que Elohim quer para nós? Então, se Elohim quer que nós convivamos, o que a gente vê na Escritura é amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai-vos ardentemente uns aos outros. Amai-vos entranhavelmente. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam cada vez mais juntos. Eu falei assim, mas não precisa ser fisicamente, pode ser virtualmente. Porque se eu não quiser olhar para a cara de alguém, basta eu desligar lá a câmera. As pessoas querem ter esse controle. Mas esse tipo de dependência que o Senhor propõe para nós, é a independência de você adquirir o conhecimento para não depender das vozes que circulam pelo mundo que querem te dirigir para onde os dominadores querem. Você quer adquirir a visão celestial, a visão do Shammai, para não ser guiado pelas ilusões de Satã. Para não depender, né, se você está sendo caçado pelas chamadas autoridades ou se está sendo acolhido por elas. Né? Porque no mundo trabalha-se para controlar tudo, controlar todos os aspectos do viver do ser humano, para substituir o domínio do Senhor Yeshua. Mas nós sabemos que nós não dependemos de nada desse sistema, como o próprio servo de Elohim fala, né? Usando das coisas deste mundo como se não usássemos. Nós não dependemos delas. E o Senhor, e Yahová vai ensinar isso para o seu povo no deserto. Ele fala, eu te deixei ter fome, eu deixei ter sede, eu deixei vocês passarem ali pelo sufoco, né? Até os inimigos se levantaram para a guerra e o Senhor foi mostrando com maravilhas, né? Tirando a água da rocha, fazendo vir as codornizes, o man do Shammai, fazendo, por meio de Yehoshua, o sol parar, a lua também se deter. Isso tudo para ele mostrar ao povo que o ser humano não vive só do pão, mas de tudo que sai da boca de Elohim. Então a independência é para quê? De que tipo que você quer essa independência? Para não querer prestar contas a ninguém? Aí a pessoa diz que não vou casar não porque casamento é prisão. Não vou ter filho porque filho é prisão. Não quero ser empregado de ninguém porque ser empregado é coisa de escravo. As mentalidades por aí. Você pode buscar a sua independência financeira, né? Ter os seus próprios negócios, gerir suas próprias contas. Mas você está fazendo isso para alcançar que objetivo? Estamos falando aqui de progresso. Você pretende alcançar alguma situação específica? Outro exemplo, liberdade. Eu quero alcançar liberdade.
Quero ser livre. Mas que liberdade você quer? Para viver do jeito que quer? Ou você tem um parâmetro, um modelo a seguir? Quer ser livre exatamente do quê? O que te prende? O que te impede de alcançar o que você deseja? Outro exemplo, você pretende alcançar alguma situação específica, satisfação, mas você quer alcançar satisfação de que tipo? Aquela que agrada o ego? Foi do jeito que eu gostei, do jeito que eu queria. Ou você tem o compromisso de agradar a Elohim? A sua satisfação, como o Senhor Yeshua diz, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É esse o seu exemplo de busca do progresso? Nós vamos ler um texto ainda sobre isso aqui. Progresso do Senhor Yeshua. Você quer a satisfação para impressionar alguém? Você quer alcançar algo para que o outro olhe e tenha inveja? Porque tudo isso são coisas do mundo. A pessoa busca o progresso, busca galgar posições elevadas, não porque ela queira uma satisfação de uma necessidade dela. Às vezes até se endivida, né, se mete em cada enrascada para que o outro que está olhando possa focar nela. Como até tem a expressão, né? Falem mal de mim, mas falem de mim. Né? Aquela pessoa que tem aquela ânsia, aquele desejo de estar no centro das atenções. Para competir, a satisfação é para competir. Não, consegui o que eu queria, agora fulano vai ver. Agora estamos no páreo. Isso tudo são exemplos dentro da pergunta: você pretende alcançar alguma situação específica? E para quê? Que tipo de independência você busca? É a independência para não ser um escravo da mentira? Para não ser um escravo do prazer carnal? Para não ser um escravo do dinheiro? Para não ser um escravo das opiniões alheias? Um escravo dos aplausos dos homens? Mas para ser um servo de Elohim e desfrutar da presença dele? É essa liberdade, é essa independência que o Senhor Yeshua oferece para nós. Mas a independência de Elohim é impossível. E muitas vezes a pessoa se achega para o Senhor dizendo: eu vou conquistar minha liberdade no Senhor. Pronto, uma vez salvo, salvo para sempre. Agora eu posso viver com a minha consciência tranquila e seguir o meu gosto. Aí você começa a falar a palavra de Elohim, os mandamentos de Elohim: eu não suporto, eu não consigo ouvir, é muita coisa para mim. Aí você vai olhar a pessoa, no outro dia ela está lá numa denominação evangélica. O que aconteceu? Por que aquele lugar onde você ouvia a palavra de Elohim, aprendia de Elohim, não serve mais? Porque a pessoa está buscando satisfação dos seus próprios desejos, seu próprio interesse. Ela não quer alcançar algo que foi designado por Elohim para ela. Ela quer uma carreira pessoal, progresso pessoal. Né? E eu coloco aqui um exemplo de um texto. O pregador, o rei Shlomo, buscou progredir em sabedoria e experiência, mas não alcançou o que pretendia. E a gente tem o texto de Kohelet 12, que eu li até aqui na última reunião com os adolescentes, mostrando para eles que Shlomo, ele foi um homem que estudou muito também, pesquisou sobre diversos assuntos, e ele se tornou famoso por causa dessa sabedoria, desse conhecimento que ele adquiriu, por causa das riquezas que ele tinha, deixadas pelo pai e também acumuladas por ele, por causa do palácio que ele construiu para o nome de Aruvá. Então ele alcançou uma grandeza, ele teve muitas conquistas. Mas ao ler esse capítulo 12 aqui de Kohelet, ou como aparece aí, Eclesiastes ou Pregador, a gente vê que a carreira que Shlomo seguiu não levou à satisfação, a alcançar o resultado que pretendia. E ele vai escrever assim no capítulo 12, versículo 1. Ele diz assim: lembra-te do teu Criador
nos Iamim da tua mocidade, antes que venham os maus Iamim, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Então a pessoa desperdiçou, seguiu uma carreira, progrediu nessa carreira. Veja bem, né, nós vamos ler aqui ainda o significado, logo após esse texto, do que é progredir. E nós vamos ver que, apesar do dicionário tentar desvirtuar o significado dessa palavra, progredir é basicamente sinônimo de avançar, seguir adiante. Nós vamos ver aqui o dicionário. Não significa necessariamente que você está avançando para algo bom. Significa que você continua indo em frente. Mas você pode continuar indo em frente para um abismo, para uma cilada. A questão é você se dar consciência de que você está num caminho bom. Porque se você seguir adiante no caminho bom, vai dar tudo certo. Mas se você prosseguir num caminho que você não sabe, como, por exemplo, estando nas trevas, cego, você não sabe onde vai parar. E ele diz aqui, lembra-te do teu Criador nos Iamim da tua mocidade, para que quando for velho, quando chegarem os maus Iamim, quando chegar a calamidade, quando chegar o momento em que você não tem aquela circunstância favorável, você não venha dizer, não tenho mais desejo de viver, eu tinha tanto dinheiro, agora eu não tenho nada, vou me suicidar. Todo mundo gostava de mim, agora ninguém gosta mais. Eu tinha um casamento perfeito, era o casal 20, eu tinha lá o meu espaço, e agora que eu cheguei na minha idade, eu perdi minha capacidade, fiquei inválido, ninguém me quer mais. Aí não tem mais contentamento, porque se apoiou, buscou progredir em coisas que não tinham proveito. E no final desse capítulo, aqui no versículo 7, ele vai enumerando aqui do 1 ao 7, antes que venham os maus Iamim, antes que escureçam o sol, a luz da lua, ele vai enumerando. Aí no final do versículo 7, antes que o pó volte a Eretz, como era, e o sopro volte a Elohim, que o deu. Então ele está dizendo, lembra-te do teu Criador antes de você morrer. Porque quando você morre, não adianta mudar de carreira, né? Que agora a carreira é eterna lá no tormento. E no final do capítulo, aqui no versículo versículo 10, procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras do sábio são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme a Elohim e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo Adão. Porque Elohim há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então ele escreveu muitos provérbios, escreveu canções, né? Pesquisou muito sobre vários assuntos, e depois de ter percorrido toda essa carreira, ele chegou à conclusão de, poxa, o que o meu pai tinha ensinado já era o suficiente. Aquilo que o meu pai tinha falado, conhece o Elohim de teu pai. Serve-o com o coração perfeito, um espírito voluntário. Isso era o suficiente. E eu me desviei dessa carreira, progredi, alcancei fama, as pessoas vinham me ver, aplaudiam, ficavam maravilhados. Mas no final ele está lá escrevendo, muito estudar é enfado da carne. E ele está se lembrando daquilo que ele aprendeu aos pés do seu pai. Vamos ver então aqui a palavra progredir no dicionário. Progredir. Caminhar para frente. Avançar. Prosseguir. Tornar-se maior ou melhor. Aqui ele já está trazendo um significado por consequência. Incorporando coisas novas ou mais modernas. Aí entra já a vertente do progressismo, né? Não, coisas mais modernas. A sociedade evoluiu, eu vou agregando isso. Aí os grupos religiosos também vão agregando, né? A sociedade evoluiu, então o que não podia antigamente, o que era coisa do diabo, agora
Não é mais coisa do diabo, porque o diabo também evoluiu, né? Todo mundo evolui. E é aqui o dicionário, né? Incorporando coisas novas e modernas. Desenvolver-se, crescer, modernizar-se. Agora vamos ver progresso. Ação ou resultado de progredir. Movimento para frente, avanço. Mudança de estado que o move para um patamar superior. Crescimento, desenvolvimento, aumento. Isso é progresso. Se você assimila uma coisa que é moderna, mas isso não te eleva para mais perto de Elohim, isso não é progresso. Retrocesso, regresso, qualquer coisa que faz você voltar para trás ou para baixo. Mas progresso te leva para uma mudança de estado, te move para um patamar superior. Então é disso que nós estamos falando aqui. E é isso que Shaul fala quando ele diz que está progredindo, prosseguindo para o alvo. Ele quer patamar, eu quero chegar mais próximo de Yeshua. Não que eu tenha alcançado, mas eu corro para ser como ele é. Porque o objetivo de Elohim comigo é que eu o expresse, o glorifique. E ele tem grandezas para fazer através de mim. Mas eu não posso ficar parado. Eu preciso buscar conhecer Yeshua tintim por tintim. Como Yeshua fala. Kefá chegou a assimilar isso. Mas faltava ainda para ele muitas coisas para ele conseguir, de fato, estar no patamar do Senhor Yeshua. Ele assimilou o jeito de falar do Senhor Yeshua. Tanto que ele, mesmo negando, ele falou, o teu jeito de falar te condena. Certamente você estava com ele. Ele progrediu. Né? Teve uma mudança ali. Que tipo de progresso você busca? Uma outra pergunta que eu coloco aqui para os irmãos. Que tipo de progresso? É um progresso financeiro? É um progresso intelectual? Eu quero saber mais, eu quero conseguir mais títulos? É um progresso social? Eu quero ser aceito no âmbito de um grupo? Eu quero ser aplaudido? É um progresso moral? Em que você quer ser uma pessoa mais justa, verdadeira, honesta, útil? São perguntas que eu deixo para a reflexão dos irmãos. Outra pergunta. O que te move para o progresso? O que te movimenta para continuar avançando? O que te energiza para buscar patamares maiores? É o desejo pelo domínio? De ser obedecido? De ser servido? Aí eu coloco aqui aquele exemplo, né? O estudo de caso aqui, quando os discípulos estavam discutindo entre eles quem seria o que ocuparia a posição à esquerda e à direita do Senhor Yeshua no seu reino. Quem era o maior? Aí o Senhor Yeshua vai ensinar para eles que aquela carreira que eles estavam pensando em seguir, a carreira de braço direito e braço esquerdo, não era uma carreira que ia levar nenhum deles ao sucesso. Ele disse, maior é o que serve. E porque o Senhor Yeshua serviu a todos, não só ao Pai, mas a toda a criação, foi dado a ele um lugar que está acima de tudo e de todos. Como ele mesmo disse, porque o filho do Adão não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mas o que te move é o domínio? É o ser servido? É o ser agradado? Aprendamos com essa lição aqui. Os discípulos estavam ali ainda aprendendo, caminhando com o Senhor Yeshua e progredindo. Mas chegou um momento de o Senhor Yeshua confrontá-los com a realidade deles. O que vocês estão buscando é grandeza? É se assentar à minha direita e à minha esquerda? Por que vocês querem isso? O que vocês pretendem com isso? O que vocês vão ganhar com isso? Agora, quem serve, quem tem capacidade de servir, de se doar, de ser útil, de agregar para o seu próximo, para o seu Criador, esse é que é grande. Porque está exercendo todo o potencial dado pelo seu Criador para fazer a diferença. Mas o que é servido, o que ele é para os demais?
É a lição que o Senhor Yeshua nos deixa nesse caso que é apresentado. O que te move a progredir? É o desejo de sobressair, estar sobre os demais? É o desejo por dinheiro, para ter a sensação de que está no controle? Isso é engano, é ilusão, porque quando o dinheiro se acaba, muitos perdem completamente as esperanças. Desejo por prazer, aí busca novidades, aí o prazer momentâneo, né? Aquela empolgação, se esvai e agora busca uma outra frente. Não, agora a coisa do momento é essa bebida aqui. Não, agora mistura essa com aquela. Agora mistura e toma droga. Agora gira e a dança do momento é essa. E aí, cada hora, a loucura só vai aumentando. E a pessoa chama isso de progresso. Porque Satã cegou-lhe os entendimentos. É o desejo pelo ócio. Muitos já começam a trabalhar buscando aposentadoria. Mas por que as pessoas buscam aposentadoria? Porque elas não descobriram o valor do trabalho. De você realizar algo e desfrutar do resultado disso e glorificar o Criador através das suas obras. Precisamos descobrir muitas coisas, nós mesmos. E à medida que descobrimos, vamos percebendo que precisamos progredir e progredir cada vez mais e não podemos ficar parados. Como o Senhor Yeshua disse, a minha comida consiste em fazer a vontade do que me enviou e realizar a sua obra. Como Shaul disse, não que eu tenha alcançado, não fico parado, mas prossigo para o alvo, eu corro para ver se eu consigo alcançar. E para finalizar aqui esse momento de reflexão, eu trago a última pergunta. Como você está medindo o seu progresso? Como você mede se você está avançando ou não? É pela opinião alheia? Aí eu tenho um texto aqui, que ele se encontra em Lucas. Eu não vou ler ele todo, mas eu vou deixar para os irmãos como a referência. Lucas 2, 41 a 52, que é aquele caso em que o Senhor Yeshua ele foi pela primeira vez ao templo em Jerusalém, com 12 anos. E depois que eles realizaram ali, participaram da festa, né, das celebrações, os pais deles voltaram para a residência deles e o Senhor Yeshua permaneceu em Jerusalém. Aí chegando lá, né, depois de 3 yamim de busca, eles o encontraram no meio dos doutores, no versículo 46. No meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos se admiravam a sua inteligência e respostas. Quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe, filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém estar na casa de meu pai? Não compreenderam as palavras que lhes dizia. Mas eles voltaram, e o Senhor Yeshua se sujeitava a eles. E crescia Yeshua em sabedoria, estatura e graça para com Elohim e os varões. E uma coisa que me chamou a atenção ao meditar aqui, trazer esse texto para os irmãos, é que o Senhor Yeshua não se preocupou com o que iam falar, né? E nem com o constrangimento que, por exemplo, Yosef passou naquele momento. Porque Miriam chegou, sabia que teu pai e eu, né? Deixa eu pegar a palavra exatamente aqui. Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele responde, não sabeis que convém estar na casa do meu pai? Olha a situação. Porque para a gente fica parecendo que todo mundo sabia que Yosef não era o pai do Senhor Yeshua. Mas a própria Escritura fala, né? Era como se cuidava filho de Yosef, de Miriam. Para a sociedade da época, ele era filho de Yosef. Para aqueles que conheciam a Escritura, conheciam o Senhor Yeshua, sabiam como é que ele tinha sido gerado. Mas o Senhor Yeshua, com 12 anos, não se preocupou com isso. Eu estou tratando dos negócios do meu pai. E vocês querem me impedir de avançar? De progredir? E Yosef, né? Mas assim, está falando na casa do meu pai, significa que Yosef... Que história é essa de seu pai? Né? Yosef não é o seu pai, não? Imagina, né, se alguém pesca a situação. Mas o Senhor Yeshua está no seu progresso. Crescendo em sabedoria, realizando a vontade do Pai, dos 12 anos,
em diante, vai estando no meio ali daqueles que ensinavam e mostrando para eles a palavra de Elohim. Em outra ocasião, é Kefá que tenta fazer o Senhor Yeshua retornar atrás do seu progresso, de realizar a vontade do Pai. Não, Senhor. Eles estão querendo te matar lá, Senhor. Por que tu vai? Não vai acontecer nada disso com o Senhor. E aí o Senhor Yeshua vai dizer, para trás de mim, Satã. Deixa eu seguir em frente. Você não vai me impedir. Como aquela canção que fala, né? Caminhando vou para Canaã, né? Ou para Quenã. Se o meu pai não vai, não impeça a mim. Se a minha mãe não vai, não impeça a mim. Como você mede o seu progresso? Pela opinião alheia? Seguindo o exemplo do Senhor Yeshua, a gente vê que isso não pode nos paralisar. Segundo, pelas circunstâncias, a gente vê dois exemplos. O de Shaul, quando ele tinha que esperar os 7 Yamim para Shemuel chegar e oferecer o sacrifício. Mas ele, por causa ali da situação, os filisteus estão se reunindo, estão se preparando para a batalha, e ele vai ficando nervoso, vai ficando ansioso, e aí resolve errar. O reino dele teria sido confirmado ali. Ele teria alcançado um outro patamar. Mas, num vacilo, numa incapacidade de continuar prosseguindo na obediência aos mandamentos do Senhor, Shemuel vai dizer o seguinte, aqui em 1 Shemuel, ou aí em português, Samuel, no capítulo 13, que é onde está narrado esse fato, no versículo 13 diz assim, então disse Shemuel a Shaul, versículo 13, agiste neciamente e não guardaste o mandamento que Yahuvá, teu Elohim, te ordenou, porque agora Yahuvá teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Então a carreira de Shaul como rei, como príncipe de Elohim diante do povo de Israel acabou ali por causa do seu descuido de prosseguir na guarda do mandamento do Senhor. E você tem em contraste a isso Davi, que veio a substituí-lo, quando ele se encontra ali com Shaul na caverna. Shaul vai se abrigar na mesma caverna que Davi estava com seus homens, e ele tem a oportunidade de se vingar. E aí os seus guerreiros vão dizer assim, agora o Senhor te entregou nas mãos o teu inimigo, pega ele e mata. Mas Davi ele vai refrear os seus homens, ele não vai se deixar guiar pelos seus homens, mas já vai refreá-los dizendo, eu não vou levantar minha mão contra o ungido de Yahuvá. E assim ele se refreou de fazer o mal e prosseguiu fazendo a vontade de Elohim. Como você mede o seu progresso? Pelo sentimento? E aqui eu trago o último caso, que é o caso de Kefá. O Senhor Yeshua fala que todos eles iam abandoná-lo no momento final. Todos vocês me deixarão. E Kefá vai se levantar e dizer, não todos podem te deixar, Senhor, mas eu não vou te deixar de jeito nenhum. E aí os outros, que isso? Só você que não vai deixar? Não, aí ficaram brigando lá. Não, eu não vou deixar também, não, eu não vou deixar. Mas o Senhor Yeshua já tinha dito, todos vocês vão me deixar. Então eles estavam se avaliando de acordo com o sentimento que cada um tinha de si mesmo. Como Shaul estava antes de se encontrar com o Senhor Yeshua. Ele se julgava já alcançado, né, tudo que um jovem teria que ter alcançado. Mas Kefá, os discípulos ali não se conheciam. Em outra oportunidade, o Senhor Yeshua vai falar, você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. Ele falou, nunca te negarei, Senhor. Refutando mais uma vez a palavra do Senhor. E aí no final, quando o Senhor Yeshua já levantou dentre os mortos e agora está aparecendo aos seus discípulos, e eu trago aqui o texto para os irmãos, Yohanan 21. Yohanan 21. O Senhor Yeshua vai perguntar 3 vezes, aqui isso está narrado em versículo 15 a 19. O Senhor Yeshua vai perguntar 3 vezes a Kefá, Kefá, Shimeon, filho de Oná, amas-me mais do que estes?
Então o Senhor Yeshua está perguntando se ele ama e mais do que os outros. Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. E aí, uma segunda vez, ele vai, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Agora aqui ele não pergunta mais do que a este, né? Pergunta só, me amas? Aí da terceira vez, ele pergunta, tu me amas? Ele se entristeceu por ter dito terceira vez. Obviamente porque ele fez associação com a negação 3 vezes. E aí ele vai cair em si e perceber que o julgamento que ele se fazia de si mesmo não era conforme a palavra do Senhor Yeshua. Ele precisava ouvir a palavra de Elohim a respeito dele, do seu estado, para que ele pudesse sair daquele estado e subir para um novo patamar. Se ele ficasse com seus próprios conceitos, ele se perderia. E ele vai responder dessa terceira vez, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes tudo. Eu dizia que não ia negar, eu dizia que não ia te deixar. Tu disseste, tu sabes de tudo, eu que não sabia. Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Como você mede o seu progresso? Segundo as palavras de Elohim? Nivelando-se as palavras de Elohim? A Torá de Elohim? Ou por essas outras condições aqui que eu coloquei? Eu quero terminar com um texto aqui de Kefá. Na verdade, o texto que eu coloquei aqui não é o de Kefá, é o de Rocheia. Rocheia 6:3. De Kefá fala algo parecido, mas o texto que eu separei para os irmãos foi o de Rocheia 6:3, que diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer Yahová. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a Eretz. Possamos dizer como Shaul, vivo não mais eu, mas o ungido vive em mim. E agora que a vida que vivo na carne, vivo-a pela emuná no Filho de Elohim. Olhando para Yeshua, autor e consumador da nossa emuná, imitando o seu exemplo, para que assim como ele venceu, vençamos nós também. Amém, amados? Que Elohim abençoe a todos.